Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai começar o segundo bimestre falando ainda sobre máquinas. As máquinas que nós vamos trabalhar esse bimestre são as máquinas térmicas. E nós vamos tentar entender como elas se transformaram ao longo do tempo até os dias atuais. E de que forma isso acabou colaborando para um progresso tecnológico para a nossa sociedade e também qual as outras interferências sociais, econômicas, políticas e científicas que o advento dessa descoberta, ou seja, desse desenvolvimento das máquinas térmicas, gerou na nossa sociedade, não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo. Então vamos lá. A gente precisa prestar atenção nesse primeiro vídeo dessa aula, que vai ser dividido em 4 vídeos, quem é que inventou o motor a vapor? Para que ele foi inventado? Quando ele foi inventado? Onde isso aconteceu? E o que isso tem a ver comigo? Né? No caso, com todos nós. É importante a gente pensar que uma descoberta desse tipo, ela vai influenciar tanto a sociedade no ponto de vista da economia, no ponto de vista das culturas, na cultura de consumo, por exemplo, vai mudar, das relações de trabalho, porque a gente vai precisar de pessoas para estarem trabalhando com essas máquinas a ponto de produzirem algum material, algum produto que vai ser comercializado. Essas máquinas também, elas são alimentadas na sua maioria por carvão, e isso vai implicar diretamente no início de um avançado problema ambiental atmosférico, que a gente hoje em dia tem bastante, né? Não só por conta do carvão, mas por conta de outras fontes de calor, outras fontes combustíveis que nos prejudicam. É importante também saber que no início do desenvolvimento da máquina a vapor, não se conhecia ainda e não se explorava ainda o petróleo. Então, não haviam materiais derivados do petróleo nessa época, tá? Basicamente, era o carvão que movimentava toda a parte energética do mundo. E esse carvão ele era retirado de 2 lugares, principalmente das minas de carvão, onde existiam operários que cavavam o solo para remover esse carvão que estava lá nas minas, e também do carvão vegetal, que era retirado e até hoje ele é utilizado das árvores, né, que seria a lenha, por exemplo. Então vamos lá. Vamos entender primeiro o que foi essa descoberta do ponto de vista social, econômico e político. A gente chama o advento da descoberta e do melhoramento da máquina térmica, das diversas máquinas térmicas a vapor, né, que originaram-se principalmente no início de 1760, a gente chama essa história, né, que nós vamos contar aqui, de primeira revolução industrial. Por quê? Porque com a máquina a vapor, a gente passa a ter não mais uma produção de manufatura, ou seja, artesanal, que antigamente, antes da Revolução Industrial, as pessoas produziam mais as coisas em casa, os artesãos, por exemplo. E quando a máquina térmica é desenvolvida, isso modifica completamente a forma de produção. E é isso que nós vamos ver nesse pequeno vídeo. Então, resumos e características e consequências da primeira Revolução Industrial. Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós iremos falar sobre a primeira Revolução Industrial, como aconteceu e quais foram as suas características e consequências. Até a década de 1750, ou seja, antes da primeira Revolução Industrial, as técnicas de produção eram baseadas na manufatura, que já era uma evolução do artesanato. Sendo assim, já tinham ocorrido algumas evoluções
evoluções nas técnicas de produção antes da primeira revolução industrial. Porém, essa evolução do artesanato para a manufatura não foi algo tão transformador assim. Por exemplo, no artesanato, o tear, que era uma ferramenta utilizada na produção de tecido, era bem pequeno e simples. Mas com o passar do tempo, surgiu a manufatura. E assim, o tear, que era bem simples e pequeno no artesanato, ficou maior e mais complexo na manufatura. Então, pessoal, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: antes da primeira revolução industrial, as técnicas de produção eram baseadas no artesanato e principalmente na manufatura. Então, nessa parte é importante eu explicar para vocês que artesanato é aquilo que os artesãos, eles praticam nas suas casas, nas suas pequenas oficinas. Então, a linha de produção é muito pequena e é muito personalizada até, né? Como existe até hoje. Por exemplo, a produção de uma roupa por uma costureira específica da sua família, ou a confecção de uma malha, de uma blusa de tricô por alguma conhecida ou conhecido que tricote essa blusa para você, ou outros materiais, né? Isso a gente chama de artesanato, tá? São peças que são produzidas de uma maneira bem simples, né? Não muito cheia de arrojados a técnicas científicas e tal. E geralmente os artesãos, eles produzem esses materiais que eles vendem em pequena quantidade. Com a manufatura, isso acabou se expandindo. Então, manufatura não é máquina a vapor. A gente vê aqui na manufatura, por exemplo, desse tear enorme aqui, que era utilizado nas indústrias do início lá de 1750, a gente vê aqui uma roda que ela tem a função de uma polia. A gente já estudou isso em máquina simples, né? A gente vai, essa polia, né? Ela vai girar, conforme ela gira, ela movimenta os fios que estão aqui conectados, né? Os fios de algodão, ó, que estão conectados à roda, a partir do movimento mecânico dessa roda, certo? Então, é uma relação de... é uma máquina simples, tá? Essa manufatura. Não é uma máquina térmica. Eu não estou utilizando nenhuma fonte de calor aqui. Apenas utilizo a fonte de energia mecânica. Então, alguém pega o braço, né? Pega a mão, encosta aqui na alavanca, gira essa alavanca que aciona esse sistema aqui rotativo, que é a polia, que está ligado aqui aos fios de algodão, que vão tecendo, então, as fibras que vão formar o tecido, tá? Então, isso ainda não é uma máquina térmica, tudo bem? Então, a gente tem, então, primeiro, artesanato, feito de uma forma simples, confeccionado em casa. Depois, houve a necessidade de produzir maior quantidade, porque as relações de comércio aumentaram, né? E aí expandiu-se esse artesanato para manufatura, que a gente já pode dizer que é uma relação industrial, porém que não utiliza a fonte de energia térmica, tá? Ainda que a fonte de energia é mecânica, um ser humano vai lá e gira essa roda. Tudo bem até agora? Beleza, então vamos continuar. A partir da década de 1760, quando finalmente começou a primeira revolução industrial, a manufatura passou a ser substituída pela maquinofatura, e alguns trabalhos que antes eram feitos pelo ser humano passaram a ser feitos pelas máquinas. Como eu disse anteriormente, a manufatura foi uma evolução do artesanato, mas não foi uma evolução tão grande assim. Só que dessa vez, com a primeira revolução industrial, a maquinofatura, que substituiu a manufatura, foi sim uma grande evolução, ao ponto de se tornar uma revolução. E é justamente por esse motivo que a primeira revolução industrial tem esse nome. Deixa eu voltar aqui um pouquinho
A primeira Revolução Industrial começou na Inglaterra e ocorreu entre as décadas de 1760 e Deixa eu passar aqui. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós iremos falar sobre a primeira Revolução Industrial, como aconteceu e quais foram as suas características e consequências. Até a década de 1750, ou seja, antes da primeira Revolução Industrial, as técnicas de produção eram baseadas na manufatura, que já era uma evolução do artesanato. Sendo assim, já tinham ocorrido algumas evoluções maiores e mais complexo na manufatura. Então, pessoal, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: antes da primeira quando finalmente começou a primeira Revolução Industrial, a manufatura passou a ser... Então, 1760 começa a maquinofatura, quando a manufatura ela é modificada por um advento tecnológico, né, científico, que vem, né, da ideia de cientistas, né, pesquisadores da época. Eles desenvolveram uma técnica que, agregada à manufatura, né, aquelas máquinas de tear, por exemplo, eles, em vez de usarem seres humanos para girar aquela roda, eles desenvolveram um esquema onde eles colocavam o carvão para queimar. O carvão queimava, gerava calor, esse calor aquecia a água entrava em ebulição, começava a soltar aquelas bolinhas, né, de vapor, e esse vapor que acionava a alavanca que girava, por exemplo, a roda do tear, né, do tear, vamos dizer assim, de maquinofatura, e não mais de manufatura. Então, houve um desenvolvimento. Então, a gente deixa de ter muitas pessoas trabalhando na fábrica, como tinha antes. Vocês viram aquela imagem, essa imagem aqui, ó. Olha quantas pessoas estavam trabalhando na fábrica, porque precisava de muita gente, né, para estar produzindo, às vezes, pequena quantidade de produtos. Nessa situação aqui, a gente tem a substituição já de bastante gente, né, um número enorme de máquinas nas indústrias, e o número de funcionários tende nesse momento a cair. Então, a gente tem mais pessoas desempregadas aqui, em relação àquele outro momento, tá? Então, isso foi o grande impacto que a Revolução Industrial, a maquinofatura, causa na sociedade. Do ponto de vista da produção, isso é fantástico, porque o dono da empresa da indústria consegue agora vender mais produtos para mais pessoas, porque ele tem uma máquina que, movida a energia térmica, gera os produtos em um espaço de tempo menor. Então, a produção dele de bens de consumo aumenta. Então, há um aquecimento do mercado comercial, do mercado econômico, por conta dessas relações de aumento de produção também. Então, isso é a segunda coisa importante que a gente tem que frisar aqui. Então, a aula é de ciências, mas a ciência está ligada a todas as áreas da nossa vida: política, científica, econômica, né, cultural. Com o advento da Revolução Industrial também, vai haver uma modificação nos hábitos de consumo. Como as pessoas podem consumir mais, elas acabam adquirindo mais produtos, e isso interfere direto na cultura. Então, a cultura do consumo começa a ser mais estimulada a partir da Revolução Industrial, certo? Claro que nessa época não existia televisão ainda, e o rádio, eu não tenho certeza se ele já tinha sido criado em 1800, eu acho que não, mas existiam já folhetos, outras formas de propaganda, por exemplo, para estimular com que as pessoas comprassem bens de consumo, né? Produzidos, por exemplo, pelas indústrias que trabalhavam com a maquinofatura. Isso só foi aumentando no decorrer dos anos até os dias atuais. Outro problema importante também que a gente vai ver com a Revolução Industrial, do ponto de vista ambiental, é que com
com a Revolução Industrial, mais particulados, ou seja, materiais que saem das fábricas que estão relacionados com esse processo de máquina térmica, mais materiais do processo de produção são eliminados, por exemplo, nas águas e também são eliminados na atmosfera em grande quantidade. Então a gente tem um aumento aí da poluição ambiental, tanto atmosférica quanto a poluição de rios e etc., por conta do advento da Revolução Industrial e da máquina térmica. Então, a partir desse momento que a gente começa a medir bastante a degradação do meio ambiente do ponto de vista dos centros urbanos, em relação, por exemplo, à atmosfera, ao solo e às águas, a contaminação das águas. Outro fator importante também aqui é que na Revolução Industrial, na primeira, na segunda, na terceira e nas que vieram depois, até a quarta, a gente tem a mão de obra, nesse primeiro momento, ela era basicamente feminina, de homens e de crianças. E com a máquina térmica funcionando a pleno vapor, e esse vapor sendo originado do aquecimento da água, proveniente de uma fonte combustível que era o carvão, a gente tem muitas pessoas que trabalham dentro dessas fábricas respirando particulados que vêm da queima do carvão. E aí essas pessoas também acabaram tendo muitos problemas de saúde derivados de horas muito grandes de trabalho. Eles trabalhavam até 16 horas, independente de ser criança ou adulto. Eles não tinham, as leis trabalhistas não existiam nesse momento, tá? Em nenhum lugar do mundo. E então a exploração do trabalho era quase que escravo. Eles só não eram escravos porque eles ganhavam algum valor por estarem ali trabalhando, mas eram muito explorados. Então, além do desgaste que o próprio trabalho em si, a carga de trabalho ao longo do dia gerava no corpo dessas pessoas, a gente tem também a grande exposição a longo prazo, né, porque eles trabalhavam durante muito tempo, durante o dia, e trabalhavam durante anos nessas indústrias, respirando esses particulados derivados do carvão, né, da queima do carvão. E isso gerou, por exemplo, problemas sanitários, no caso, problemas de saúde graves nessa população trabalhadora dessas áreas aí onde a Revolução Industrial estava bombando, que no caso começou bastante, na verdade ela inicia-se na Inglaterra, né? Então vamos continuar aqui. Quando finalmente começou a primeira Revolução Industrial, a manufatura passou a ser substituída pela maquinofatura, e alguns trabalhos que antes eram feitos pelo ser humano passaram a ser feitos pelas máquinas. Como eu disse anteriormente, a manufatura foi uma evolução do artesanato, mas não foi uma evolução tão grande assim. Só que dessa vez, com a primeira Revolução Industrial, a maquinofatura, que substituiu a manufatura, foi sim uma grande evolução. Então a gente tem aqui exemplos, né? No artesanato, uma costureira que faz as roupas para sua família e o que sobra vende e troca com os seus vizinhos. Na manufatura, uma fábrica cheia de costureiras que fazem roupas para a empresa dona da fábrica vender essas roupas no mercado. E com a maquinofatura, que é a produção agora alimentada com a máquina a vapor, né, os teares a vapor, por exemplo, a gente tem uma indústria cheia de máquinas que fazem as roupas para a empresa, dona da indústria, vender essas roupas no mercado. Então, a gente tem aqui menor quantidade de pessoas trabalhando nas indústrias, nas que fazem, né, a tal roupa. Eu estou usando o exemplo de roupa, mas pode ser qualquer material, tá bom? A gente tem um número maior de máquinas, a gente tem mais exploração do meio ambiente para retirada de carvão, para esse carvão alimentar essas máquinas, para elas produzirem vapor e girarem, por exemplo, lá as rodas dos teares. A gente tem mais venda, então mais relação de consumo, porque essas roupas vão para o mercado e mais pessoas podem comprar essas roupas. A gente tem mais produção de lixo, porque quanto mais pessoas comprando, mais
material, depois essas roupas vão envelhecendo e tal, e elas se tornam lixo, então vai também aumentar, quanto mais consumo, mais lixo produzido, isso impacta direto no meio ambiente, então tudo começa por aqui. Embora seja muito importante falar que o advento tecnológico da maquinofatura melhorou a vida de muitas pessoas, ele também é um marco para dizer que vai piorar no decorrer dos anos, porque não foi feito de forma sustentável essa implantação da máquina em relação às indústrias e tal, isso não foi feito de forma sustentável, ninguém pensava ainda na degradação do meio ambiente nessa época, e muito menos na degradação dos seres que trabalhavam, das pessoas que trabalhavam nas indústrias, e muito menos ainda na produção de lixo, né? Que não tinha nem saneamento básico ainda na Inglaterra, vamos dizer assim, né? As pessoas moravam em condições muito precárias. Saneamento básico que eu estou dizendo é água encanada, luz elétrica, não havia nenhuma relação de eletricidade nesse momento ainda. A eletricidade ela vem depois, tá? Da máquina a vapor, mais ou menos em 1820, por aí. A gente está em 1760 nesse momento. Então, assim, era tudo muito precário. Mas o que eu quero dizer para vocês que é um marco a Revolução Industrial, porque se ela fosse feita, ela fosse pensada de uma forma sustentável do ponto de vista ambiental e das pessoas, a gente não estaria com o meio ambiente tão degradado assim, com tantas pessoas doentes por conta de agressão ambiental relacionadas à poluição, principalmente derivada das indústrias, tá? Então é nesse sentido que eu tô falando. Ao ponto de se tornar uma revolução. E é justamente por esse motivo que a primeira revolução industrial tem esse nome. A primeira revolução industrial começou na Inglaterra e ocorreu entre as décadas de 1760 e 1840. Teve o carvão e o vapor como fontes de energia, o ferro, algodão, lã e também o carvão como matérias-primas, e o tecido como o principal item de produção. Apesar de seu nome fazer referência ao setor da indústria, a primeira revolução industrial não revolucionou apenas as técnicas de produção, revolucionou também a economia, o comércio, a política, a sociedade e tudo que existia naquela época. A primeira revolução industrial é marcada por dois fatores muito importantes que são os responsáveis por todas as outras consequências dessa revolução. São eles a indústria e a maquinofatura. Com a chegada das indústrias, que em boa parte eram de propriedade privada de burgueses, começaram a surgir novos pontos de vista sobre a relação entre a economia e a política. Foi nesse momento que surgiu o liberalismo econômico e houve também a consolidação do capitalismo industrial, que substituía o capitalismo comercial. O liberalismo econômico e o capitalismo industrial defendiam a ideia de que o Estado e o governo já não deveriam mais ter todo aquele controle da economia e do comércio, possibilitando que as empresas privadas pudessem existir e atuar de forma independente e livre. Além do liberalismo econômico e do capitalismo industrial, a chegada das indústrias também influenciou grandes mudanças na sociedade. As pessoas começaram a sair dos campos e irem para as cidades, o trabalho passou a ser assalariado e novas divisões de trabalho foram criadas. Essas três consequências também deram origem às novas classes sociais. Com a chegada da maquinofatura, novas máquinas e ferramentas foram criadas, e as máquinas e ferramentas antigas foram aperfeiçoadas. Novas técnicas de produção foram desenvolvidas e as técnicas antigas também foram aperfeiçoadas. Novas profissões foram surgindo, enquanto que algumas profissões antigas foram desaparecendo. E é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Não deixem de assistir os próximos vídeos sobre a Revolução Industrial e se você gostou, deixe um like para ajudar o canal. O meu muito obrigado e até mais. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós iremos falar sobre a primeira Revolução Industrial.
Bom, até o momento, acho que é o suficiente para vocês observarem que estudar o motor a vapor não é simplesmente entender como ele funciona, mas entender o contexto de por que ele existiu e por que ele mudou tanto a vida das pessoas. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado e até a próxima.